A partir de agora, você acompanha Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Memória, geopolítica, cultura, esporte e sindicalização, o petróleo tem que ser nosso, são alguns dos temas que iremos abordar. Olá, internautas, estamos começando mais um Privatizar faz mal ao Brasil. Hoje nós estamos aqui com um convidado bastante especial, é o Paulo Lindsay. Ele é técnico, diretor do Sindicato Nacional do IBGE, coordenador também do Núcleo da Auditoria Cidadã da Dívida Pública no RJ. Olá, Paulinho, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui, né, batendo esse papo com o Luiz Mário, que é um grande guerreiro, com a Rosa, né? Espero poder contribuir aí com o debate. Com certeza, principalmente porque você é uma pessoa que tem não só as informações, mas que também pesquisa e sabe falar a fundamentação de todos os números que você apresenta. A gente já tem tido contato com o Paulo, né, não é de agora, né, ele tem feito várias palestras dentro da programação do Núcleo de Formação e de Política e Formação Sindical do Sindipetra RJ, e a gente está aqui também hoje na mesa com a coordenação desse programa do diretor Luiz Mário, que é do Núcleo de Política e Formação do Sindipetra RJ. Olá, Luiz Mário, vou passar então o comando do programa para você agora, tá bom? Tá ok. Todos bem-vindos e mais um programa do Privatizar faz mal. Brasil, reais brasileiro. E é necessário essa discussão a nível passando pela educação, a nível de formação e informação para petroleiros e a sociedade em geral. Saber um pouquinho da verdade. Paulo, privatizar faz mal ao país. Isso nós sabemos. Mas o que você pode falar do privatizar faz mal ao Brasil em relação à auditoria cidadã da dívida, quer dizer, a dívida pública, e a relação com todos os malefícios que nós estamos sendo implementados por esse governo? Fechamento das empresas estatais, serviços públicos. Qual a relação? Eu acho que tem um fato histórico, né, que a gente deve dar alguns passos atrás, porque o mesmo argumento que está sendo usado hoje foi que o Fernando Henrique usou na década de 90, quando ele disse que tinha que privatizar as empresas estatais para pagar a dívida pública, né? As estatais foram privatizadas, muitas estatais privatizadas naquele momento, e a dívida pública só cresceu cada vez mais, né? E a gente tem elementos importantes que a população precisa saber, é que naquele momento das privatizações na década de 90, eles utilizaram uma engenharia chamada dos títulos Blades, que foram uma engenharia de moedas podres, né, de títulos podres de bancos, que foram transformados em moedas para a compra das notas estatais subvalorizadas. Então, esse argumento de que é usado hoje é o mesmo daquele do passado, né? Na realidade, é você entregar toda a riqueza, porque a economia que prevalece hoje no mundo é a economia virtual, né? Na realidade, a financiarização, são os rentismo, e o rentismo ele precisa de bens concretos para se transformar em grande capital. Então, o petróleo, o ferro, a água, a terra são riquezas importantes para que o rentismo possa privatizar e cada vez mais aumentar a sua lucratividade, né? Então, a dívida pública ela tem uma relação direta, porque na realidade é a captura do papel do Estado, né? Não só o papel financeiro, mas também o papel das políticas públicas em detrimento de aumentar o lucro do grande capital, né? E enxugar esse orçamento primário que é o Estado brasileiro e entregar ao mercado. Então, seriam os bancos os maiores responsáveis por essas ações que o governo tem tomado, ações de privatizações? Sim, os bancos são o principal setor, né? O setor financeiro é o principal setor, não é o único, mas é o principal setor, porque as grandes corporações também têm feito aplicações financeiras, né? Elas deixaram de produzir bens de consumo, né? De abrir empresas e passaram a especular também no mercado. Mas é muito estranho no momento em que se diz que o Brasil está quebrado,
E o banco, que é um setor de apoio à sociedade, né, apoio à economia, onde o trabalho não cresce, o serviço não cresce, a indústria não cresce, como é que o banco consegue manter a lucratividade? Está bem claro que há uma transferência do fundo público, que é construído pelos trabalhadores, pela população de um modo geral, para garantir o lucro desses bancos. Hoje, 40% da dívida pública é do sistema bancário? Grande parte da dívida pública, que hoje, a dívida bruta interna hoje, ela é mais de 5,6 trilhões, sem levar em consideração a dívida externa, que é mais de 600 bilhões de dólares, o setor que mais detém títulos exatamente são o setor financeiro, porque tem uma figura bastante emblemática na economia que chama-se os dealer. Dealer, para quem joga poker, é a pessoa que dá as cartas. Então, hoje nós temos lá no Tesouro Nacional essa mesma palavra em inglês chamada dealer, onde 12 grandes bancos e corretores que detêm o poder de fazer o leilão com o governo, negociando títulos públicos. Então, a grande maioria dos títulos públicos estão na mão desses setores, né, que aplicam algumas engenharias para poder aumentar cada vez mais o lucro. Uma delas, por exemplo, é a chamada operação compromissada. A operação compromissada é um enxugamento de dinheiro do caixa dos bancos, da sobra de caixa de bancos, onde o Tesouro Nacional entrega títulos e é compromissada porque ele tem um compromisso, talvez diários, semanal ou até mensal, de restituir juros para esse setor financeiro. Nos últimos 10 anos, essas operações significaram em torno de 700 bilhões de prejuízo para o país, aos cofres do país, só em pagamento de juros das operações compromissadas. Então, os bancos também, eles não correm risco de fazer investimento concreto real. Só querem adquirir fácil o que já existe construído pelo Estado. A crise financeira no mundo todo, em todos os momentos, ela sempre foi usado os estados nacionais para garantir. Nós temos o exemplo da crise de 2007, 2008, 2009 nos Estados Unidos e na Europa, onde o Estado americano injetou 16 trilhões de dólares inicialmente no caixa dos bancos para que eles não quebrassem. O argumento era que os bancos eram grandes demais para quebrar e por conta disso todo esse dinheiro foi colocado à disposição dos bancos não quebrarem e nós estamos pagando essa conta, né? Então, o rentismo no Brasil, principalmente a partir a especulação, né, a partir da dívida pública, do título, ela tem uma garantia quase que 100% do investimento, o capital sem risco, né, que o setor financeiro faz, porque o Estado dá total garantia para a dívida pública, em detrimento de tirar dinheiro da educação, da saúde, da Petrobras, do IBGE, né, para que possa garantir exatamente o pagamento dessa dívida, dos juros da dívida, que hoje a gente não consegue nem pagar o juro da dívida, porque os juros que são computados na LOA, na Lei Orçamentária Anual, é muito menor do que os que são consolidado pelo Banco Central. Então, nós estamos emitindo títulos públicos para pagar juros da dívida, por isso há um crescimento geométrico da nossa dívida, apesar de nós termos pago religiosamente para o rentismo essa fortuna toda que a gente paga por ano, em torno de 400 a 500 bilhões de reais entre juros para o juros da dívida. Você vê alguma lógica entre o governo falar que está quebrado, que a Previdência está quebrada, e ao mesmo tempo isentar de impostos as petrolíferas estrangeiras para explorar o pré-sal, o nosso petróleo? Você vê a relação? Eu acho que existe uma grande narrativa tentando convencer a sociedade que o país está quebrado. Nós estamos falando aqui não de qualquer país, nós estamos falando da nona economia do mundo. É estranho que um PIB do Brasil em 2 anos, 2015 e 2016, que ele retrocede, né, que diminui quase 8%, onde nós não tivemos nenhum elemento que justificasse toda essa quebra do PIB, que é o Produto Interno Bruto Brasileiro. Em 2015 foi 3,8%, em 2016 3,6%, e isso
foi construído a partir de uma narrativa e logo após isso você tem a emenda 95, que virou a emenda constitucional 95, que é o chamado teto do gasto. Mas o governo ele vem praticando isenções, renúncia fiscal, não cobrando dívida dos grandes setores, porque esses setores são os que financiaram as políticas, na realidade as campanhas políticas no país nos últimos tempos. Então essa renúncia, essa isenção fiscal é exatamente parte do pagamento do acordo que foi feito entre o sistema financeiro, as grandes corporações e a classe política desse país. Qual é a relação que nós temos da dívida pública e as informações que nós temos como nação, nosso território, nossa população, a nível de planejamento estratégico, com as medidas que estão sendo feitas para acabar com o IBGE e que para não se faça o censo completo e que estávamos acostumados a realizar no país? Se você pegar o orçamento de 2018, o orçamento executado no Brasil, nós tivemos um orçamento executado de 2,6 trilhões, onde 1 trilhão foi para a dívida pública. Mas sobraram ainda, para as políticas públicas, no orçamento primário, 1 trilhão e 600. Eu olho e vejo que o principal objetivo do grande capital, a partir do governo Bolsonaro e até dos outros governos anteriores, Temer, mas principalmente desses dois últimos, que eles possam atacar todas as instituições que detêm informações consistentes, como é o caso do IBGE, do INPE, do INPI, da Fiocruz, no sentido de que você não tenha dados consistentes, e se você não tem dados consistentes para ajudar a construir políticas públicas, essas políticas públicas deixarão de ser realizadas, porque o governo não terá base técnica para poder propor políticas públicas. Um exemplo é o corte no questionário do IBGE, onde algumas perguntas estratégicas foram cortadas ou foram diminuídas, e isso terá um efeito bastante grande na população, e com certeza isso vai dificultar cada vez mais as políticas públicas desse país. Um exemplo que eu posso dar é a questão do bloco da migração, que foi tirado, internacional, onde você deixa de ter essa informação, e essa informação não constando no questionário, você deixa de saber efetivamente qual é a população do território brasileiro, porque uma parte dessa população não vai ser vista. Outra questão é sobre a educação, Algumas perguntas foram tiradas e foram colocadas de formas que você não saberá se a escola é pública ou privada. Então, se você não sabe se no território a escola é pública ou privada, como é que o governo vai se comportar e vai se comprometer a ter informações conscientes para criar essas políticas públicas? Então, a relação que tem com a dívida pública e com todas essas informações é que nós podemos constatar isso a partir da LOA, da Lei Orçamentária de 2018, que foi executada, e a PLOA de 2020. Entre esse período aí, de 18 a 20, nós teremos um crescimento para o pagamento da dívida pública de quase 600 bilhões. Então fica bem claro que não há nenhum país quebrado, porque se o país está quebrado, como é que nós podemos aumentar em 600 bilhões o pagamento da dívida pública e também o aumento dos juros cada vez maior e o aumento da dívida sem nenhuma contrapartida para o país. Não tem melhoria nas estradas, nas escolas, nos hospitais, pelo contrário, tem a destruição de todas as políticas públicas nesse país, quebrando toda essa série histórica de pequenos avanços que houveram nas políticas públicas. Outra questão, então, para comparar o que se faz com pesquisas de opinião, para poder se determinar se somos a favor ou contra a privatização, e outras pesquisas que consultam no máximo o universo de 2.500 pessoas, um universo consultado por um censo, além de ter uma quantidade de perguntas muito mais elevadas e uma cobertura de amostras muito maior, não pode ser comparado, correto? Sim, não tem uma mínima comparação, Nós temos uma base que é muito maior, de pesquisa, e além disso, o censo não é uma simples contagem de população. Nós temos vários setores que vão ser impactados com essas informações do censo, Por exemplo, a questão do Fundo de Participação dos Estados e do Município, que é muito importante, principalmente para os municípios mais pobres, que
que com a contagem da população a seu favor, essa arrecadação desse município, que é pobre, tende a crescer, né, e do Estado também. Isso é uma coisa importante, principalmente a partir da reforma da Previdência, onde grande parte dos municípios brasileiros tem na Previdência a sua principal fonte de arrecadação e sustentação do próprio município. Tanto é que os municípios pequenos ficam rezando que chegue o dia do pagamento das aposentadorias para que a economia naquele município possa girar, né? E aí o aposentado ou a aposentada vai lá pagar a escola do neto, a escola do filho, vai pagar a sua despesa lá no armazém, e aí a economia gira pelo menos naquele período. Então, essa reforma da Previdência e com esse corte no censo poderá trazer muito prejuízo e aumentar cada vez mais a miséria nos municípios mais pobres desse país, e não só nos mais pobres, mas também de um modo geral de um país como um todo. E a gente tem claro isso quando a gente olha nas ruas aqui do Rio de Janeiro, principalmente, onde a gente vê tanta gente na rua, e não são pessoas que são que têm a condição miserável de nascença, mas são pessoas que foram sendo miserabilidade ao longo do tempo por conta de perder emprego, e até mesmo pessoas que estão empregadas, mas que o salário é tão baixo que ela tem que escolher, ou ela mora, paga aluguel, ou ela come, e aí ela prefere morar na rua e às vezes sobrar o dinheiro um mínimo para essa alimentação, para a sobrevivência. Quem ganha com a privatização da saúde? Quem ganha com a privatização da Previdência? Quem ganha com a privatização dos serviços públicos em geral? Na realidade, eu acho que a pergunta devia ser: quem é que perde? Nós sociedades, é que perdemos. Primeiro que a sociedade é convencida de que o câncer desse país é o servidor público, e na realidade o servidor público ele é o elo de ligação entre o Estado e a sociedade. Se você tem um elo de ligação cada vez mais fragilizado, significa que a população ela vai ser a mal prejudicada, né? Quem ganha são sempre os mesmos setores. Nós estamos falando aqui de concentração de renda, onde tem as grandes corporações, os bancos, os grandes planos de saúde, né? Que vão estar concentrando todo esse desmonte do Estado, né? Um Estado que hoje, até pouco tempo, ele era estatal, e a tendência é que você transforme esse Estado em Estado privado, e entregue toda essa riqueza da nona economia do mundo na mão do grande capital financeiro, e também das grandes corporações que detêm grande parte do capital desse país, né? Então, a população ela deveria, em vez de ser inimiga do servidor público, ela deveria se aliar ao servidor público, para que os dois setores, junto com os trabalhadores da iniciativa privada, da Petrobras, do BNDES, da Eletrobras, de todos os setores estratégicos, porque como é que pode um país entregar as suas riquezas estratégicas na mão da iniciativa privada? Amanhã, se houver alguma necessidade de usar esses setores, né, esses serviços, essa riqueza, ela vai estar na mão da iniciativa privada. E nós já vimos bastante claro, em todas as privatizações que houveram, como é que isso se deu. Não tem nenhum tipo de entrada de dinheiro no país. Uma coisa que a gente tem que deixar claro, que os setores estratégicos desse país deveriam estar discutindo aqui a chamada Lei Candir, que é a Lei 87, Lei Complementar de 1996, onde o Fernando Henrique, na época do seu governo, isentou os produtos primários semi-elaborados do ICMS. Por isso você tem uma perda de arrecadação absurda nos estados. Aqui no Rio de Janeiro nós temos dois produtos que são primários semi-elaborados, que são exatamente o petróleo e o ferro. E aí significa que quando esse produto é exportado, você aumenta a exportação, o agronegócio e os grandes exportadores ganham muito dinheiro com isso, mas divisa mesmo para o país é quase que nenhuma, porque a Lei Candir ela isenta esses setores desse pagamento, que deveria ser compensado pela União, e nunca foi, né, até agora não foi, apesar de decisão do Supremo Tribunal. No Rio de Janeiro, por exemplo, isso representou uma perda de ICMS, de arrecadação, em torno de 40 a 50 bilhões, muito mais do que Cabral e Pezão roubaram. Me pergunto então, pelo que a senhora fala, os estados brasileiros, os governadores que representam a população, junto com o legislativo, são credores da União e não cobram a conta? Exatamente. Os estados, em vez de eles estarem devendo para a União, na realidade, com essa renegociação da dívida dos estados em 97,
com a Lei 9496, o Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, renegociou uma dívida de 15 bilhões, deu 2 bilhões de entrada, refinanciou 13, pagou 29 e deve 78. Né? Então, e tem esse dinheiro todo para receber da Lei Candir, que devia ser compensado pela União, e fora as desonerações que são realizadas ao longo do tempo. Nos últimos 10 anos, por exemplo, no Rio de Janeiro, houve 219 bilhões de isenção fiscal para determinados setores. Né? Eu estou falando num estado que tem uma arrecadação de mais ou menos 60 bilhões. Nós estamos falando aqui de quase 4 vezes a arrecadação do estado do Rio de Janeiro de isenção em 10 anos. Né? Se a gente pegar isso, nós estamos falando aqui de isenção média de 22 bilhões de reais ano para determinados setores que não criam emprego e que cada vez mais deixam o Estado na pindaíba. Então, o Estado, ele tem, além dessa questão, tem o próprio pagamento da dívida, que eu falei aqui, que nós já pagamos além, né, 2 vezes mais do que foi refinanciado, e aí devemos quase 6 vezes o valor inicial da dívida pública. Então, é um saco sem fundo que a gente tem que reivindicar e lutar para que isso cesse, porque senão as gerações futuras continuarão a pagar essa conta, e essa conta ela é muito grande. Para nós termos noção, agora mesmo no pacto, na recuperação fiscal, né, do Estado do Rio de Janeiro, nós tivemos aí 18 meses de moratória de uma dívida de 6 a 7 bilhões inicialmente, que era a dívida com o serviço da dívida. Quando assinou o plano de recuperação, em setembro de 2017, a dívida já estava em 9, e hoje, em agosto de 2019, ela está em 33 bilhões. Só essa dívida do Pacto de Recuperação Fiscal, que dizem que é para salvar os estados. Que salvamento é esse? Que você sai de uma dívida de 6, 7 bilhões e leva o Estado a dever 33 bilhões, e essa dívida irá até 2023. Que tamanho será que será em 2023? Então, os governadores de estados brasileiros estão prevaricando da sua função pública de cobrar da União o que é certo de cobrar pela Lei Candir. E, por outro lado, ao mesmo tempo, estão aceitando uma negociação que enfoca as contas públicas, prejudica servidores públicos da administração direta e indireta e, consequentemente, prejudica a população, fechando unidades hospitalares, fechando clínica da família, assistência social, educação, previdência pública e a parte também de infraestrutura do país, abandonando tudo. O que você tem a me dizer? É exatamente isso. Hoje nós temos dois projetos, uma PEC, na realidade a PEC 438, que tem 5 pilares importantes, que não está tendo discussão muito grande na sociedade, principalmente no movimento sociais e sindicais. Essa PEC ela tem 5 pilares. O primeiro pilar importante é que ela vai alterar o artigo 37 da Constituição, onde você tem benefícios e vantagens dos servidores públicos, mais a questão salarial. Então, vai ser mexido esse setor. O segundo pilar importante é a chamada flexibilização da regra de ouro. Eles vão poder, flexibilizando essa regra, poder emitir títulos à vontade da dívida pública, sem nenhum tipo de autorização do Poder Legislativo. O terceiro seria desvincular 100% das receitas obrigatórias. O quarto, a diminuição da carga horária com diminuição salarial. E a quinta seria a securitização, que é desviar o orçamento público antes de entrar no cofre. E além disso, o Paulo Guedes tem colocado a todo momento que a solução para os estados é o chamado Pacto Federativo, ou o chamado Plano Monsueto. Monsueto é o secretário do Tesouro Nacional, que propõe empréstimo aos estados com condicionantes, né, para que esse pacto possa salvar, na visão dele, que na realidade vai causar mais dívidas, porque o pacto é para endividar os estados, mais ainda, e além disso tirar a autonomia, porque quem vai controlar as senhas contábeis e orçamentárias do estado será a Controladoria Geral da União. Então, é a perda total da autonomia dos governadores em cada estado que assinar esse pacto federativo. Bom, nós estamos chegando então ao final desse programa, dessa edição. Eu queria, antes de me despedir dos ouvintes,
de passar então para o Paulo Lindsay. Ele esteve aqui conosco hoje, é o diretor do Sindicato Nacional do IBGE, coordenador também do Núcleo da Auditoria Cidadã da Dívida Pública. Queria já aproveitar e agradecer a tua presença aqui, Paulo, e também queria que você passasse então, junto com a tua despedida dos ouvintes, que deixasse assim, como que a pessoa que quer conhecer mais, saber mais sobre o trabalho da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, como é que ela pode ter acesso aos materiais, né? Como é que ela pode convidar você para uma palestra e como é que também vocês estão divulgando, né, toda essa informação, que a gente sabe que o espaço é bem pequeno, né? A gente já aproveita para colocar aqui o canal da TV Petroleira, da Rádio Petroleira, do Sindipetra RJ, sempre à disposição de vocês. Primeiro eu quero agradecer o convite da Rosa e do Luiz Mário, né? São pessoas que estão aí diretamente ligadas à nossa luta, a luta dos trabalhadores. Colocar que nesse momento a gente precisa de unidade na luta, não será nenhum setor, nem petroleiro, nem ibegiano, nem os servidores públicos separadamente nas três instâncias, e nem os trabalhadores que conseguirão reverter essa situação. O Chile é um exemplo bem clássico de que está acontecendo e como é que nós podemos intervir diretamente com ações mais pontuais na luta. A Auditoria Cidadã é uma associação sem fins lucrativos. Aqui no Rio de Janeiro a gente funciona no sindicato do IBGE. Nós temos reuniões mensais que são abertas, qualquer um pode participar. Nós temos um site onde você pode conseguir todas as informações, vídeos e apresentações de Maria Lúcia Fatorelli e outros coordenadores e núcleos, que nós temos mais de 14 núcleos no país todo, que você pode estar consultando, que é auditoriacidadã.org.br, né? E se colocar à disposição de estar na luta, porque nós somos militantes, nós somos voluntários, estamos à disposição de ajudar no debate nos locais que forem necessários, que nos convidarem, e se a gente tiver agenda, nós estaremos junto com os trabalhadores, porque nesse momento nós precisamos conhecer melhor o inimigo para que a gente possa atuar e para que a gente possa avançar na nossa resistência, né? Porque sem resistência coletiva não haverá salvação para ninguém, né? Todos perderão, os trabalhadores, os órgãos públicos, os servidores públicos e os trabalhadores de modo geral. Obrigada, Paulo Lindsay. Quero então me despedir também dos ouvintes. Aqui Rosa Maria Correia, jornalista do Sindipetra RJ. Quero então passar para o Luiz Mário. Luiz Mário, quero que você faça o encerramento desse programa. Luiz Mário, diretor da Política e Informação do Sindipetra RJ. Muito obrigado, Rosa, e muito obrigado, Paulo, que está presente novamente aqui na Casa do Sindipetra RJ. Passando informações valiosas para a categoria petroleira e sociedade em geral. Informar a população, assim como o seu sindicato, que teremos eventos hoje, a Assembleia Popular na Cinelândia, assim como domingo, estaremos em Niterói, com a barraca do Sindipetra RJ, também está convidado a comparecer lá, distribuir seu material da Auditoria Cidadã da Dívida, e sábado, domingo, Viradão, em Madureira, Viradão Cultural, porque o Sindipetra RJ também estará participando. Também a Auditoria Cidadã também da Dívida, o IBGE, convidado através do seu sindicato a comparecer e participar de lá. Internautas, acaba por aqui o programa. Muito obrigado por estarem assistindo. Repliquem, tá? Para furar a bolha do Facebook e das redes sociais, porque tem que chegar a informação ao povo. O povo vai se libertar. Muito obrigado. Tenha uma boa tarde. Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Aqui nós discutimos memória, geopolítica, cultura, esporte e sindicalização. O petróleo tem que ser nosso. Fique conosco aqui na Rádio Petroleira e não perca a próxima edição do Privatizar faz mal ao Brasil.